A noite estava fria e cortante, e Clara se sentia como se o mundo tivesse virado suas costas. Ela estava sentada no banco de uma calçada suja, com Sofia, sua filha de apenas 3 anos, dormindo em seus braços, o rosto angelical de Sofia agora pálido pelo frio. O vento batia forte, mas Clara se recusava a se mexer. Ela não tinha mais para onde ir. O que começou como uma luta pela sobrevivência havia se tornado um pesadelo sem fim. Ela não conseguia lembrar a última vez em que se sentiu segura ou amada. Seu mundo estava desmoronando e a cada dia sua esperança se esvaía mais. Eu sou Marcos Paulo, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. Abandonada por seu marido após o acidente que matou seus pais, Clara nunca mais teve paz. O homem em quem ela confiava havia a deixado sozinha com a filha, sem uma explicação, sem um pedido de desculpas. Sem saber onde morar, onde buscar ajuda, ela se viu sozinha, nas ruas, tentando sobreviver com o pouco que restava de seu orgulho e suas forças. As ruas da cidade que um dia conheceu agora eram um labirinto sem saída, um campo de batalha constante contra o frio, a fome e a falta de esperança. Ela sentiu os olhos de sua filha se fechando, e a pressão do peso do mundo sobre ela era mais do que Clara podia suportar, mas não havia mais nada que pudesse fazer. Sofia precisava de comida, e Clara não sabia onde conseguir. A cada noite, ela se perguntava se conseguiria encontrar uma maneira de manter sua filha viva. Ela se perguntava se alguma ajuda apareceria, mas no fundo sabia que não deveria esperar por um milagre. O que ela não sabia era que naquela noite ela encontraria alguém que mudaria suas vidas para sempre. Rodrigo Álvares estava acostumado a ver o mundo de uma forma diferente. Ele era um dos homens mais ricos da cidade, dono de um império de tecnologia que conquistara com sua inteligência e trabalho árduo. Seus dias eram ocupados por reuniões, negociações e decisões que afetavam milhares de pessoas. Ele parecia ter tudo o que qualquer pessoa poderia desejar: uma mansão luxuosa, carros caros, festas exclusivas. Mas por dentro, Rodrigo se sentia vazio, como se algo estivesse faltando. Ele sempre acreditou que o sucesso financeiro traria felicidade, mas com o tempo percebeu que a riqueza não era suficiente para preencher o buraco que existia em seu coração. Naquela noite, depois de uma reunião tediosa, Rodrigo estava dirigindo por uma rua menos movimentada, indo em direção à sua casa. Seus pensamentos estavam distantes, quase desconectados de tudo ao seu redor. Ele estava imerso em suas frustrações, em suas questões pessoais, quando algo no meio da rua chamou sua atenção. Um vulto, uma mulher, uma mãe e sua filha. Ele freou o carro bruscamente, seu instinto dizendo para parar. Ele não sabia por quê, mas algo no olhar daquela mulher o fez parar o carro e sair. Rodrigo se aproximou com cuidado, tentando não assustar a mulher. Ela estava visivelmente exausta, com os olhos baixos e a expressão cansada, como se a vida tivesse esmagado todas as suas esperanças. Ele se agachou ao lado dela e falou suavemente, tentando fazer com que ela o ouvisse. "Oi, você está bem? Posso ajudar em alguma coisa?" Clara o olhou por um instante, seus olhos mostrando uma mistura de desconfiança e cansaço. Ela nunca acreditou que alguém se importaria, especialmente um homem como aquele. Ela estava acostumada a ser ignorada, a ser tratada como invisível, e a ideia de receber ajuda parecia um luxo distante. Mas, ao olhar para ele, algo em seu semblante, algo em sua voz, a fez hesitar. Não, não se preocupe, disse Clara, a voz fraca. Eu e minha filha estamos apenas esperando amanhecer para ver se conseguimos um lugar para ficar. Rodrigo sentiu algo apertar seu peito. Ele sabia o quanto aquelas palavras eram desesperadas. Ele percebeu que ela estava em uma situação muito mais grave do que imaginava.
Clara parecia estar no fundo do poço, e isso tocou algo profundo dentro de Rodrigo. Ele não poderia simplesmente ir embora. Ele não podia virar as costas para alguém tão claramente em necessidade. Eu posso ajudar. Não precisa mais esperar. Venha, vou levar você a um lugar seguro. Você e sua filha precisam descansar. Clara hesitou. Ela não sabia quem ele era, nem por que ele estava oferecendo ajuda. Mas algo em seu coração lhe dizia para confiar nele. Ela olhou para Sofia, ainda dormindo em seus braços, e suspirou. Não havia mais forças para lutar sozinha. Era a chance que ela tinha. Clara aceitou, sem saber o que esperar. Rodrigo levou Clara e Sofia a um hotel de luxo nas proximidades. Ele garantiu que teriam um quarto confortável para descansar, uma cama quente, onde poderiam dormir sem o medo constante do que viria no dia seguinte. Clara olhou ao redor, impressionada com o ambiente luxuoso. Ela nunca imaginou que teria acesso a algo tão distante da sua realidade, mas por dentro sentia-se desconfortável. Ela sabia que aquilo não era normal para ela, que não deveria ser assim. Ela tinha medo de que, ao se deixar ser ajudada, perderia algo que não sabia definir. Mas naquele momento, o que ela mais queria era descansar, mesmo que por uma noite. Rodrigo, por sua vez, sentia algo diferente. Ele não era o tipo de homem que costumava se envolver com pessoas assim, com aquelas que a sociedade muitas vezes ignorava. Mas, ao ver Clara e Sofia, algo dentro dele despertou. Ele sentiu que a vida delas era uma história que ele precisava conhecer. Ele não sabia por quê, mas não conseguia mais ignorar. Nos dias seguintes, Rodrigo continuou a ajudá-las. Ofereceu mais do que apenas abrigo. Ele começou a conversar com Clara, tentando entender sua situação. Ele sabia que poderia dar a ela muito mais do que apenas uma noite em um hotel de luxo. Ele queria ajudar, mas sabia que não poderia fazer isso sozinho. Ele queria que Clara acreditasse que ela poderia recomeçar. A princípio, Clara se sentiu desconfortável com a oferta de Rodrigo. Ela estava acostumada a sobreviver por conta própria, sem depender de ninguém. Ela temia que ele estivesse apenas fazendo isso por pena, mas aos poucos ela começou a ver em Rodrigo uma oportunidade. Não uma chance de ser salva, mas uma chance de recomeçar. Uma chance de reescrever sua história. Algo que ela nunca imaginou ser possível. Rodrigo a desafiou a encontrar um trabalho, a retomar a vida profissional que ela havia perdido quando tudo desabou. Ele sabia que ela tinha mais dentro de si do que imaginava. Ele a ajudou a se reconectar com sua própria força, e foi assim que Clara começou a acreditar em um futuro diferente. Ela não queria ser uma mulher à mercê de um homem, mas sentiu que com Rodrigo ela poderia ser mais do que uma sobrevivente. Ela poderia ser uma vencedora. Nos dias que se seguiram, Clara começou a se acostumar com sua nova rotina, embora com uma sensação de desconforto crescente. Embora Rodrigo tivesse sido gentil e atencioso, ela ainda não se sentia à vontade para aceitar toda a ajuda que ele oferecia. A ideia de depender de um homem, especialmente alguém tão diferente dela, a fazia questionar sua própria dignidade. Clara nunca se viu como alguém que precisaria de um salvador. Ela sempre acreditou que poderia fazer tudo sozinha, por mais difícil que fosse. Ela se orgulhava de sua independência, da força que sempre teve para sobreviver, e a ideia de abrir mão disso a incomodava profundamente. Rodrigo, por outro lado, parecia ver algo nela que Clara ainda não reconhecia em si mesma. Quando ele a observava, via mais do que uma mulher em dificuldades. Via alguém com uma força interior impressionante, alguém que, apesar de todas as adversidades, ainda tinha algo de especial. Ele via em Clara a mesma determinação que ele costumava ver em si mesmo quando era mais jovem, e isso o atraía de uma maneira inesperada. Clara, inicialmente, aceitava a ajuda de Rodrigo de maneira cautelosa. Quando ele ofereceu um trabalho na empresa dele,
Ela hesitou, mas ao perceber que era sua única oportunidade de recomeçar, ela aceitou. Ela se entregou ao trabalho com dedicação, determinada a provar para si mesma que poderia ser capaz de cuidar de sua filha sozinha, sem precisar de ninguém. Mas, ao longo do tempo, ela percebeu que não era tão simples assim. Cada nova tarefa, cada nova responsabilidade a fazia questionar sua própria competência. Ela sabia que não estava ali por acaso, mas ainda sentia que tinha muito a provar. Rodrigo percebeu sua resistência, mas também viu que ela estava se esforçando ao máximo. Ele começou a apoiá-la de maneiras sutis, dando-lhe autonomia, mas ao mesmo tempo oferecendo conselhos quando necessário. Ele não queria forçar nada. Queria que Clara se sentisse livre para decidir o que era melhor para ela. Mas, ao vê-la se esforçando tanto para provar algo, ele não pôde deixar de sentir uma conexão ainda mais forte com ela. O que começou como uma simples ajuda financeira se transformou em uma relação de respeito mútuo. Rodrigo foi além de um empresário que oferecia uma oportunidade. Ele queria entender quem Clara realmente era, suas aspirações, seus medos, seus sonhos. Ele via nela alguém muito mais do que uma mulher com uma filha abandonada. Ele via uma mulher com a capacidade de transformar sua vida, e ele queria ser parte desse processo. Clara, no entanto, ainda carregava um grande fardo emocional. Ela havia sido abandonada por um homem que prometeu o mundo, e o medo de que Rodrigo a deixasse também estava sempre presente. Apesar de suas ações, ela sentia que ele era diferente, mas o receio de ser deixada para trás a fazia hesitar. Ela pensava constantemente se deveria permitir que ele se aproximasse mais ou se deveria manter a distância. Mas uma parte dela queria se entregar a esse novo sentimento. Queria acreditar que a felicidade, por mais que parecesse distante, ainda era possível. Os primeiros sinais de mudança começaram a surgir quando Clara percebeu que sua autossabotagem estava impedindo seu próprio crescimento. Ela se preocupava tanto em não falhar que acabava deixando de lado o que poderia ser a chave para seu sucesso. Rodrigo, com paciência, a fez ver isso. Ele nunca a pressionou, mas sempre estava lá, oferecendo apoio quando ela mais precisava. Ele a ajudou a perceber que ela não precisava ser perfeita, que era normal cometer erros e aprender com eles. Isso, mais do que qualquer outra coisa, fez Clara começar a mudar sua perspectiva sobre a vida. Certo dia, Rodrigo a convidou para um evento de gala, um evento que ela sabia que seria cheio de pessoas influentes, empresários e celebridades. Clara hesitou. Ela sentia que não pertencia àquele mundo. Como poderia estar ao lado de pessoas tão bem-sucedidas quando ela mesma mal tinha o que vestir? Mas Rodrigo foi insistente. Ele queria que ela visse a si mesma de maneira diferente. Queria que ela acreditasse que ela também tinha um lugar naquele mundo. Quando Clara entrou no evento com Rodrigo, ela se sentiu pequena. Ela olhava ao redor e via pessoas que pareciam ter tudo o que ela nunca teria. Mas ao lado de Rodrigo, ela percebeu algo que nunca imaginou. Ela não estava ali como uma visitante, como alguém que se sentia fora de lugar. Ela estava ali como uma mulher que estava se reinventando. Ela percebeu que, ao lado de Rodrigo, ela não precisava se sentir inferior. Ele a tratava como igual, com respeito e admiração. E naquele momento, ela entendeu que ela tinha muito mais a oferecer do que imaginava. Ao longo do evento, Clara começou a conversar com outros convidados e percebeu que não era tão diferente deles. Ela tinha inteligência, charme e uma visão única sobre a vida. A noite foi um ponto de virada para ela. Ela se sentiu empoderada mais do que nunca. Ela não precisava se esconder mais. O mundo não a estava julgando. Na verdade, as pessoas a estavam ouvindo, respeitando suas opiniões. Quando a noite terminou, ela olhou para Rodrigo e sorriu. Ele havia sido o maior apoio, mas ela sabia que a verdadeira mudança vinha de dentro dela.
Rodrigo, ao vê-la naquela noite, percebeu que Clara estava se transformando diante de seus olhos. Ele nunca imaginou que alguém tão forte e tão capaz estivesse à sua frente o tempo todo. Ele sabia que o amor entre eles estava começando a florescer, mas também sabia que Clara precisava percorrer seu próprio caminho antes de permitir que ele a amasse. E por mais que ele quisesse estar ao lado dela em todos os momentos, ele respeitava o tempo dela. O tempo passou e Clara começou a se acostumar com sua nova rotina. A cada dia, ela se sentia mais conectada com o trabalho e com a vida que estava tentando reconstruir. Seu desempenho na empresa de Rodrigo se tornava mais forte, mais autêntico. Ela não era mais a mulher que apenas sobrevivia. Ela era alguém que estava finalmente vivendo. No entanto, havia algo que ainda aprendia: o medo. O medo de que o que ela conquistava não fosse suficiente, de que ela fosse novamente abandonada ou rejeitada, como fora por seu marido e pelas circunstâncias da vida. Clara tentava esconder esse medo, tentando colocar uma fachada de confiança, mas por dentro ele consumia suas emoções. Ela se via constantemente à beira do colapso emocional, temendo que, em algum momento, tudo desmoronasse. Ela passava noites em claro, refletindo sobre tudo o que havia perdido e tudo o que estava tentando reconstruir. A ideia de ser vulnerável, de se permitir confiar em alguém, ainda a fazia sentir-se fraca. Por mais que tivesse começado a confiar em si mesma, a confiança nos outros ainda era uma barreira difícil de transpor. Rodrigo notava essa resistência. Ele percebia que, embora Clara estivesse se entregando ao trabalho, havia uma parte dela que ainda não conseguia se abrir completamente. Ele sabia que, em seu próprio caminho, também havia resistências que precisava superar, mas ele estava disposto a esperar. Ele sabia que Clara tinha um potencial imenso e que sua força interior era inegável. Mas também sabia que para que ela se tornasse a mulher que ela estava destinada a ser, ela precisava lidar com seus próprios medos, com a dor que carregava de um passado que a assombrava. Ele a amava, mas sabia que o amor não poderia ser uma solução para todos os seus problemas. Ele queria ser o apoio que ela precisava, mas também queria que Clara aprendesse a ser a protagonista da sua própria história. Ele respeitava sua luta interna, mas ao mesmo tempo se sentia impotente. Ele a amava profundamente, mas sabia que o amor não poderia ser forçado. Ele precisava deixar Clara tomar suas próprias decisões, mas ele estava ali para apoiá-la. Certo dia, após um longo dia de trabalho, Rodrigo convidou Clara para um jantar. Ele sabia que ela estava tensa, e ele queria dar a ela um espaço para desabafar, para mostrar que ele não a via como alguém em dificuldades, mas como uma mulher forte, capaz de conquistar o mundo. No entanto, Clara, apesar de perceber a sinceridade nos olhos de Rodrigo, não conseguia se abrir completamente. Ela não sabia como expressar o que sentia, e por mais que tentasse, suas palavras pareciam se perder. Ela queria dizer a Rodrigo que o amava, mas o medo de que ele a abandonasse novamente a impedia de se entregar totalmente. Rodrigo percebeu sua hesitação. Ele a observou com carinho, mas sem pressioná-la. Ele sabia que Clara ainda estava processando tudo o que havia vivido e que o medo de ser rejeitada era um obstáculo poderoso. Em vez de falar, ele apenas segurou sua mão e a olhou nos olhos. Ele não disse nada, mas seu olhar transmitia tudo o que ele queria dizer. Ele estava ali para ela, sem pressa, sem pressões. Ele queria que Clara se sentisse confortável em se abrir, sem medo de ser julgada ou rejeitada. Naquela noite, Clara se sentiu mais tranquila do que nunca. Algo dentro dela, algo que ela não podia entender completamente, começou a quebrar. Ela não sabia se era o olhar de Rodrigo, a maneira como ele a tratava com tanta paciência, ou a maneira como ele respeitava suas limitações. Mas ela sentiu uma mudança. Ela percebeu que talvez o amor não fosse uma ameaça, mas uma oportunidade.
Ela começou a acreditar que poderia se entregar a esse amor, que poderia confiar em Rodrigo sem medo de ser magoada. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que não podia depender dele para curar suas feridas. Ela precisava curar-se por conta própria. Nos dias que se seguiram, Clara passou a se perguntar o que significava realmente se entregar. Ela não queria mais viver com medo, mas não sabia como superar o que ainda a atormentava. Ela se sentia insegura, achando que ainda não era boa o suficiente. Quando olhava para Rodrigo, via um homem que parecia ter tudo, mas que também se sentia incompleto. Ela sabia que ele a amava, mas não queria que ele a visse como alguém que precisava ser salva. Ela queria ser mais do que isso. Rodrigo, ao perceber o conflito interno de Clara, resolveu tomar uma atitude. Ele a desafiou a fazer algo que ela nunca havia considerado antes: investir em seus próprios sonhos. Ele queria que Clara se sentisse capaz de criar algo por conta própria, algo que fosse dela, algo que ela construísse com suas próprias mãos. Ele a desafiou a pensar em um projeto, algo que a fizesse se sentir realizada e, mais importante, algo que a fizesse se sentir livre. Ele sabia que, para Clara, a chave para a transformação estava em dar-lhe a confiança de que ela não precisava de ninguém para ser bem-sucedida, que ela tinha tudo dentro de si. Clara inicialmente hesitou. Ela não sabia por onde começar, nem por onde sua paixão poderia levá-la. Mas, ao olhar para Rodrigo, viu que ele acreditava nela. Ele não a via como uma mulher que dependia dele, mas como uma parceira. E isso, mais do que qualquer coisa, a fez querer tentar. Ela começou a trabalhar em uma ideia, um projeto que poderia transformar sua vida e a vida de Sofia. Ela sabia que estava apenas começando, mas cada pequeno passo a fazia se sentir mais forte. Ela estava, finalmente, deixando o medo para trás. Rodrigo a observava com orgulho. Ele sabia que, ao incentivá-la a buscar seus próprios sonhos, estava ajudando Clara a se transformar em uma mulher que não dependeria mais de ninguém. Ele estava dando-lhe o espaço para crescer, para se curar e para descobrir o que realmente significava ser ela mesma. E enquanto Clara dava seus primeiros passos, Rodrigo estava ali, ao seu lado, não como um salvador, mas como um parceiro de vida.